A paz do Senhor, amados. Estamos aqui com a quarta aula pronta e quero avisar os irmãos que estudem bem, estudem a lição, porque nessa quinta aula nós teremos prova. As provas online estão prontas e vocês terão oportunidade de ter uma experiência nova. Tá bom? Eu espero que os irmãos estejam aproveitando bem estas aulas em vídeo e que estejam gostando. E continue orando por nós, que nas nossas orações nós lembramos dos irmãos. Vamos à aula? A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta aí para a quarta aula de Teologia Sistemática. E hoje nós começaremos um novo assunto. Heresiologia. Essas duas aulas que teremos, a quarta e a quinta, elas não abarcam aí todos os ensinos. Nós precisaríamos aí de uns 2 livros, de uns 2 meses só nesse assunto. Tanto é o número de ensinos errados que temos visto hoje aí no meio do povo de Deus, os televangelistas. Mas vamos nos contentar aí com o assunto que nós temos hoje. Hoje nós vamos nesse livro, nessas 2 lições, nós iremos analisar alguns ensinos destas seitas, heresias. Não vamos estudar a história delas, como elas foram fundadas, então somente o nome de quem a fundou, o local, e algumas práticas defendidas por elas. E vamos falar também dos ensinos praticados dentro da igreja. Esses dias atuais nós temos visto tanta coisa e chega a ser preocupante. E o povo de Deus tem que abrir os olhos, tem que estar atento. Né? E nesse livro nós fazemos diferença entre doutrinas falsas e doutrinas falsificadas. Doutrinas falsas são aquelas produzidas pelas religiões e seitas. E as doutrinas falsificadas são aqueles modismos, são aqueles ensinos errados que têm nascido no nosso meio, no meio do povo de Deus. E que este é que oferece, inclusive, o maior perigo. Né? Porque é de difícil detecção. Normalmente, se de começo você não percebe ela. A maior mentira é aquela que é construída com pedaços de verdade. Então é um trecho das Escrituras colhido aqui e ali, e que juntos, como uma coxa de retalhos, podem embasar aí mentiras e tradições aí terríveis. Isso tem acontecido muito no nosso meio. Mas vamos ver alguns assuntos aqui, alguns temas de avisos da Bíblia. Né? Bom, primeiro, para explicar o que nós estamos fazendo, em Atos capítulo 20, versículo 27 a 29, principalmente no 27, Paulo deixa claro: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então nós vemos que a palavra de Deus nos adverte que nós, os pastores, os ensinadores, precisamos sim abordar esses assuntos com a igreja. Ensinar a igreja, explicar a igreja a respeito desses ensinos. Então, o que estamos fazendo é aquilo que Paulo fez. Esta palavra ele a pronunciou na sua terceira viagem, o retorno da sua terceira viagem.
ele aporta na cidade de Éfeso e manda reunir os anciãos, a igreja, os presbíteros, e acreditando que era a última vez que os via, ele traz esta última palavra a eles, de advertência, que eles ficassem atentos, porque lobos cruéis iriam adentrar ao meio do rebanho. E é o que nós temos visto hoje, com muita tristeza. E até no meio da nossa querida Assembleia de Deus, tem entrado modismos, e até a inserção de algumas práticas judaicas, objetos judaicos. É com tristeza que nós temos presenciado isto. Já temos ouvido pregadores do nosso meio falando, questionando a inerrância e a infalibilidade bíblica. Já temos visto em nosso meio, da nossa querida Assembleia de Deus, pregadores calvinistas refutando o arminianismo. Nunca houve uma necessidade tão grande de que o povo de Deus estude a palavra de Deus. Um curso teológico sadio, como esse do CETADEB, é um trabalho muito bem feito, por nomes como dessa matéria que estamos estudando, pastor Ciro Sanches e Bode, e tantos outros. Então, é muito importante que o povo de Deus estude. Continuando nas advertências bíblicas sobre esses últimos dias de ensinadores falsos no nosso meio. Atos 15, 1 e 24, a palavra de Deus nos diz: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. E hoje nós temos movimentos cristãos ensinando a guarda de alguns preceitos judaicos, algumas leis judaicas, como não comer isto ou aquilo, guardar este ou aquele dia. Continuando, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, o Espírito Santo nos adverte. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isto fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Eu escolhi este texto, dessa segunda carta de Pedro, da tradução da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela é bem clara. E nós temos hoje movimentos cristãos baseados na teologia da prosperidade e na coleta de vultosas somas de dinheiro. E a impressão que nós temos ao ouvi-los é que é como se eles dissessem que eles têm domínio sobre a divindade.
Eu controlo a divindade. Tragam dinheiro, doem, que eu controlo a divindade. Vocês deem dinheiro a mim. E vocês terão o cêntuplo. Vocês serão muito abençoados. Então é como se eles tivessem um controle da divindade. A divindade os servisse, ou o movimento que essa pessoa defende. Deus de Senhor passou a ser servo. E os servos passaram a ser senhores. Irmãos, fujamos de tais doutrinas. Ainda, continuando na palavra de Deus, nós vamos ver que esses ensinos, eles têm 3 procedências. Os ensinos que temos hoje na Igreja de Deus. O ensino sadio, que provém da Bíblia Sagrada, inclusive que nos adverte a tomarmos cuidado com essas pregações dos dias de hoje. Temos também a procedência humana e a procedência satânica. Vamos ver os ensinos de procedência divina. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está pregando isto em Gálatas 1:8. Queridos irmãos e irmãs, pregadores, pregadoras, preste atenção. Se o evangelho que você prega hoje nos grandes templos, nas grandes metrópoles, não puder ser pregado nas zonas ribeirinhas, na tribo indígena, no meio do pobre, no meio da favela, se ele não puder ser pregado ali, ele é um evangelho espúrio. Sabe? Imagine você pregando essa teologia da prosperidade no meio de um povo ribeirinho, lá no Amazonas, no meio daquela pobreza, que a renda e a vida dele é baseada no extrativismo. É aquilo que ele planta e extrai da floresta ao seu lado. Não tem grandes centros, não tem fábricas, não tem indústria. É aquilo que ele colhe, que ele caça e que ele pesca. Você pode pregar o evangelho que você prega, você pode pregar lá. Se você não pode, fica aqui um conselho, é melhor você repensar em que está baseada a sua crença. O evangelho de Jesus é simples. E Paulo explica muito bem isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que Paulo pregava em todas as cidades e vilarejos pelos quais passava. Cristo, morto e ressurreto. Um evangelho centrado na cruz, o evangelho centrado no sangue do Cordeiro, o evangelho centrado na confissão de pecados, no arrependimento e no novo nascimento. Esse é o evangelho simples, leve, como o próprio Cristo disse. Na verdade, somos nós que, filosofando, complicamos a palavra. A Bíblia tem sofrido muito mais nas mãos dos pregadores do que nas mãos dos ateus. Continuando, a procedência de origem humana. Temos um texto de Isaías 29:13 e de Mateus 16:6. Isaías nos diz assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca,
e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Também peguei esse trecho da tradução na linguagem de hoje. Jesus disse, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus e saduceus na época de Jesus, os saduceus eram os pastores, os sacerdotes eram os pastores. E os fariseus eram os praticantes de um judaísmo centrado na prática total da lei. Cada detalhe. Eles eram também aqueles que ensinavam a Bíblia. Os copistas, os escribas. E eles tinham uma religião de aparência. Uma religião externa. E é importante aqui que nós nos lembremos de algo ensinado pelo próprio Mestre no Sermão do Monte, que está contido lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus deixa muito claro em vários textos onde ele diz, está escrito, eu porém vos digo. Através dessas palavras e atrelado a que elas estão, Jesus nos deixa entender que a lei de Moisés, ela legisla sobre o ato praticado. E a lei de Jesus, ela é muito mais profunda. Ela legisla sobre a causa, antes do mal ou o ato ser praticado. Então ele diz, está escrito, não matarás, eu porém vos digo. E aí ele vai fazer uma série de referências sobre o ódio, sobre os xingamentos, sobre as maldições, sobre a ira, sobre a raiva, que são esses sentimentos contidos, escondidos no coração, que produzem os assassinatos. Em outro texto ele diz, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhando para uma mulher a desejar, já adulterou com ela. Novamente, mostrando que a lei de Jesus Cristo é muito superior e muito mais profunda do que a lei de Moisés. E cá para nós, muito mais difícil de ser cumprida. Então, essa preocupação com as leis externas de Moisés, guardar dias, não comer isto, comer aquilo, ela não procede. Devemos estar muito mais preocupados em praticar esta lei de Cristo, que é um coração transformado. Jesus disse que o que procede do coração do homem é que mata o homem, não aquilo que ele come. Então, Jesus legisla sobre a causa. Devemos sim ter uma conduta no procedimento externo, na forma de vestir, no vocabulário, o lugar em que vamos. É muito importante isso. Mas isso não pode ser algo fabricado externamente. Isso precisa proceder de um coração verdadeiro, de uma transformação interna. Isto tem que ser condizente com aquilo que temos no nosso coração. Isso é muito importante, principalmente os pregadores, pastores. Porque se notarmos bem naquela advertência de Jesus Cristo sobre aqueles que batem a porta depois que a porta se fecha, e os que batem a porta dizem que, alegando poder entrar, eles fazem um relatório do que fizeram em nome de Jesus Cristo. Expulsaram demônios, pregaram o evangelho, fizeram maravilhas
curaram enfermos, fizeram um monte de... usaram e abusaram dos dons. E Jesus Cristo disse que não conhecia. Então nós podemos entender desse texto que nós, obreiros e obreiras, não seremos julgados pelas nossas obras, mas pelo que contém o nosso coração, pela nossa conduta aqui interna, pelo que somos, aquilo que vai dentro de nós. As nossas obras podem nos render galardão ou não, mas salvação é pelo que o homem de Deus, a mulher de Deus, é na sua vida, aquilo que é real, a sua conduta interna. É por isso que ele será julgado, se Jesus realmente habita no seu coração. Continuando. A procedência de origem humana, ensinos que provêm do ser humano, isso dentro da igreja, irmãos. Aquilo que alguém pensa ou acha. A Bíblia Sagrada, ela é pura, é verdadeira. O problema consiste naquilo que construímos à volta deste livro sagrado. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, está de forma clara elucidado isto. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, na verdade, têm alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. São ordenanças externas que são feitas só para aparecer. Ela não tem poder contra o pecado. O único poder contra o pecado é um coração cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. Então, qualquer coisa que as pessoas virem no nosso interior precisa ser o espelho, o reflexo de um interior verdadeiro. Os ensinamentos também, no meio da igreja, podem ter origem diabólica. O Espírito Santo nos diz através de Paulo, capítulo 4, verso 1. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acredito que não. Mais um texto em Daniel 13, verso 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam a seus mandamentos e deem atenção
a tudo o que ele diz. E adorem somente a Deus e fiquem ligados a ele. Olha, nós somos provados antes de nos darmos um certificado, um diploma de faculdade, antes de nos darmos um certificado de aptidão para dirigirmos, nós somos provados antes de conseguirmos um emprego. Sim, nós provamos os nossos filhos, nós pedimos provas aos nossos cônjuges. Ora, é muito que Deus nos ensine através da permissão de falsos profetas. E nós temos muito em nosso meio. Pessoas que são usadas com dons, mas que suas vidas são enlameadas. E Jesus disse que nós ficássemos atentos às obras dessas pessoas. Que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Precisamos estar atentos àquilo que nossos pastores ensinam. Os pastores, nossos pastores da igreja, aqueles que conhecemos suas esposas, seus filhos, conhecemos suas vidas, convivemos com eles e conhecemos suas qualidades, seus defeitos. Vamos estar atentos a eles, que nos ensinam, que nos amam. Às vezes ficamos ansiosos de ouvir pessoas de fora que nunca vimos. E não damos tanta atenção para aqueles que estão ali conosco todos os dias. Sofre por nós, chora por nós, se preocupa conosco. E quantas vezes eles deixam suas próprias famílias para dar atenção ao rebanho. Então, é preferível ouvir aqueles que estão ali conosco todos os dias. E para concluirmos essa parte, vamos ficar atentos aí à mensagem de Jesus Cristo. Lá em Mateus 7, 15, 16. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Vamos ficar com a palavra de Jesus Cristo e nos guardarmos, estarmos sempre atentos. Na sequência, nós vamos ver as religiões orientais, começando pelo budismo, já com uma advertência bíblica quanto ao que vamos ver. Lá em Colossenses 2,8, o Espírito Santo de Deus nos diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essas filosofias orientais, ensinos orientais, precisam ser olhados com cuidado. O budismo, seu fundador foi Siddhartha Gautama, que existiu em torno de 560 a 480 a.C. E o termo Buda atribuído a ele significa o iluminado, ou aquele que acordou. Dois pilares da crença do budismo é o Nirvana e o Karma. O Nirvana é uma espécie de paraíso, que à primeira vista parece paraíso cristão, mas nós vamos ver que não é bem isso. E Karma é o peso produzido pela vida, que deve ser resgatado através de várias reencarnações. Quer dizer, o pecado, os pecados cometidos, eles são resgatados, você vai pagá-los através de várias reencarnações. Essas crenças orientais, elas todas estão praticamente fundadas no Espiritismo. Ele também, no bozo do budismo, tem também arraigado neles a ideia do panteísmo.
panteísmo é um pensamento filosófico que não aceita a existência de um Deus pessoal. A ideia do panteísmo é que a criatura e o Criador se confundem. Então Deus é uma força universal que é parte do universo. A gente tem visto isto. As pessoas dizendo o ar que está entre eu e você é Deus, aquela cachoeira é Deus, a natureza é Deus. Né? Não é Deus. E com isto, essa ideia deste equilíbrio, inclusive existindo um certo dualismo entre o bem e o mal, é representado pelo yin e o yang, que nós vemos aqui. A refutação bíblica é simples e de conhecimento de todos. Foi Deus que criou os céus e a terra. Lá em Gênesis, em João 1, é reforçado isto na pessoa de Jesus Cristo. E o salmista nos fala, no Salmo 19, verso 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como eles disseram que Deus não existe, eles também não acreditam na existência do demônio, de Satanás, que ele não é uma pessoa. Na verdade, o budismo e as demais crenças filosóficas, elas são dualistas. Eles acreditam que há o bem e o mal e que há um equilíbrio. Eles se equilibram em forças. Um não é maior do que o outro. Isso está tanto no universo, na criação do universo, quanto das criaturas vivas. E que, no caso do ser humano, ele precisa buscar, através de práticas e de meditação, e da recitação de mantras, e de mais algumas observâncias, buscar esse equilíbrio. Buscar também essa personalidade deífica no seu interior. Então, o bem e o mal, Deus e o demônio, é um equilíbrio que tem dentro do homem e também na natureza. O ser humano precisa buscar isto. Quando você conversa com algumas dessas pessoas, principalmente os Seixinoye, eles falam muito de Deus. Mas se você perguntar para eles, para que eles definam Deus, você vai ver que é bem diferente do Deus cristão. A refutação da palavra de Deus é simples. É impossível ao homem, no seu coração, buscar alguma coisa boa. Em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Em Romanos 7:19, o Espírito de Deus, falando através de Paulo, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. E o próprio Jesus, em João 8:44, ele fala sobre aqueles que não se convertem a Cristo, são filhos do diabo. Têm por pai o diabo e vão procurar satisfazer os desejos de Satanás. Ainda outra coisa que o budismo acredita é a inexistência da dor, que a dor é um estado psicológico. Ela não existe. Você deve trabalhar a sua mente. É uma crença interessante. Você deve anular o corpo, acreditar que o corpo... Eles não defendem bem isto, mas é como se o corpo não existisse, que você fosse só esse interior, esse ser, essa alma, esse pensamento. A Bíblia diz que não. Em Gênesis 3,16, Deus multiplicou a dor da mulher na hora do parto. Apocalipse 21:4 diz que Deus vai nos livrar de todo pranto, de todo lamento e de toda dor na eternidade. Em Isaías 53 nos fala sobre Jesus Cristo ser um homem de dores, né? O servo sofredor, um homem experimentado nos sofrimentos e no trabalho. A Bíblia reconhece a dor e Deus trabalha através da dor em nossas vidas. Um dos pilares é o Nirvana, que seria o equivalente ao paraíso cristão. Mas, na verdade, para por aí a semelhança.
porque esse nirvana é um estado de iluminação que pode ser alcançado, inclusive, aqui na Terra. Eles chamam de personalidade búdica, né? E eles mesmos não sabem explicar muito bem esse estado posterior à morte e iluminação, mas é mais ou menos como o espiritismo codificado. Um lugar onde você se torna luz através de várias reencarnações. A refutação é simples, né? Primeiro, não tem reencarnações. A Bíblia é clara ao dizer em 9:27 de Hebreus que está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois do juízo, né? E em João 8:12, Jesus diz ser Ele a luz do mundo. E nós só teremos a luz da vida em Cristo. E em 3:17 de João ele diz que ele foi enviado ao mundo pelo Pai, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O homem jamais se salvará através de reencarnações, somente através da obra vicária, substitutiva de Cristo. Bom, as principais seitas orientais, e todas elas estão baseadas ou no budismo, um pouco no budismo, e no hinduísmo. Na verdade, o budismo começa na Índia. Siddhartha Gautama, ele é indiano. Depois, ele vai dar prosseguimento aos seus trabalhos, seus estudos, suas reflexões na China. Mas ele é indiano, né? E todas elas com conotação espírita. Então são elas o Zen Budismo, o Seishonoye, Perfect Liberty, Hare Krishna, Monismo e o Messianismo. O Zen Budismo, ele se originou na China, mas ele foi sistematizado no Japão. Também busca o aperfeiçoamento somente através da meditação, estimula o esvaziamento da mente, das emoções e de qualquer verdade ou princípio que não seja o empírico, quer dizer, adquirido através da contemplação da natureza. O empirismo é aquilo que você pode aprender através das suas experiências, dos seus sentimentos e aquilo que você enxerga na vida, né? Bom, o posicionamento bíblico sobre isso é claro, né? A única paz que nós vamos conseguir é em Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo não tem paz para você. Você pode buscar e livrar-se de algum sofrimento ou preocupação momentaneamente através da meditação ou pensamento positivo, mas a única paz verdadeira está em Cristo, né? E quanto a esvaziar-se, como o Zen Budismo ensina, a palavra de Deus vai contra isso. Diz que nós precisamos encher-nos de Deus. Em Efésios 5:18 diz, encher-vos do Espírito. E aqui diz, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos encher as nossas mentes com a palavra de Deus. Seguindo, em seguida, o Seishonoye, ela foi fundada no Japão por Taniguchi Masaharu. É uma filosofia também do budista, mas ela é mais preocupante, porque ela é amorfa. Quer dizer, ela não tem uma forma definida. Ela toma a forma do lugar em que está, do país, da cidade, do vilarejo, e ela vai usar, eles vão malignamente usar o vocabulário daquilo que se crê naquele lugar. No caso do Brasil, eles adotaram o vocabulário cristão. Usa todas as palavras que nós cristãos usamos. Deus, Cristo, salvação, paraíso, céu, paz da alma. E a preocupação é porque eles são extremamente proselitistas. Você vai encontrar a literatura deles em consultórios médicos, salas de espera, em fábricas, em bancos,
né? Em vários lugares. E o perigo é real porque ele diz que você pode continuar na sua igreja. Ela é uma seita eclética. Ela diz que eles vieram para ser o ponto final da revelação de Deus no que tange à salvação das almas. Inclusive, os adeptos são encorajados a continuar nas suas igrejas. Em seguida, o Perfect Liberty. Ela foi fundada no Japão por Tokuharu Miki, um monge budista, também de formação budista, com destaque para a parte divina do homem. Ele se propõe, nessa seita, a tornar o homem perfeitamente iluminado, desde que ele siga os 21 preceitos que eles colocam, né? E contrapõe-se abertamente aos pensamentos cristãos. É bom vocês darem uma olhada aqui nesse endereço que eu coloquei do site o site Apologético Cristão. E lá eles têm não só sobre Perfect Liberty, mas como outras seitas também. Visitem esse site, o Centro Apologético Cristão. É uma bênção de Deus. Inclusive, oremos por eles. Eles têm vários processos em cima deles por causa do que pregam e ensinam a verdade. É muito importante os irmãos conhecerem este site. Em seguida, o Hare Krishna, ou Associação Internacional para a Consciência de Krishna, fundada em 1966 pelo pensador indiano, é um nome difícil de pronunciar, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele tem crescido em vários países, e aqui no Brasil também, nos grandes centros. Atualmente eles possuem mais de 350 centros culturais, 60 comunidades alternativas, 50 escolas e 60 restaurantes no mundo. Eles trabalham muito entre a mocidade, entre esse segmento jovem da população. Eles trabalham com essas sociedades alternativas, onde eles ensinam, entre tantas outras coisas, né, a possibilidade de você ter uma personalidade divina já aqui na Terra e alcançar a perfeição. Eles creem que Krishna é a encarnação de Vishnu, o deus do panteão indiano, que é o deus dos deuses. E que Krishna significa o todo atrativo. Ele é um deus que tem um corpo azulado, um rosto juvenil, e gosta de tocar flauta e brincar em companhia aí dos seus servos e servas, na sua morada espiritual, no Nirvana, né? E eles ensinam que a verdadeira essência é a alma humana, que o corpo, ele não existe. Ele é apenas uma ilusão. Na forma de vida humana, a alma tem a oportunidade de voltar ao mundo espiritual. Para isso, deve desenvolver consciência de Krishna, reviver sua consciência espiritual original, que está adormecida, e assim servir a Deus com amor espontâneo. Entenda aqui, Deus, Krishna. De acordo com os Vedas, se a pessoa não pratica algum tipo de espiritualidade, sua vida é idêntica à dos animais. E resume-se apenas em comer, dormir e defender-se ou acasalar-se. É isso aí. Eles também defendem não comer carne, peixe ou ovos. E aqui cabe uma observação. É de onde surge o veganismo. Por que eles não comem carne, peixe ou ovos? Eles não comem nada do reino animal que tenha vindo até a mesa através da provocação da dor física. Porque a dor física vai trazer a atenção daquela alma para o corpo, que eles dizem ser apenas um holograma, ele não existe.
ele não é real de verdade. Então, por exemplo, eles não tomam leite, porque aí vai apertar os mamilos da vaca e ela vai sentir dor. A galinha tem dor ao colocar ovos. Os animais são mortos através do extermínio. Enfim, quem pratica o veganismo, cristão que pratica isso, deve repensar e fazer uma análise boa de onde vêm esses pensamentos. O alimento nos foi dado por Deus e devemos desfrutar deles com ações de graça. Eles também não praticam sexo ilícito, quer dizer, fora do casamento, e alguns jovens, eles fazem votos de castidade e saem a pregar essa crença. Não participam de jogos de azar e não usam drogas ou qualquer intoxicante, como também não tomam café. Como eu disse, trabalham com o segmento jovem da população. Por isso, igreja, precisamos estar atentos aos nossos jovens. Em seguida, a penúltimo assunto, né? Depois vamos ver o outro. O monismo, fundada na Coreia do Sul pelo falecido Sun Myung Moon, mais comumente chamado por Reverendo Moon, ou conhecida também a Igreja da Unificação. Em que acreditam? Em suma, para abreviarmos essa aula, Cristo falhou na salvação da humanidade, porque ele precisava casar e morreu antes. Então, o Reverendo Moon, com a sua esposa, vieram para completar a obra de Cristo, através do casamento. Então, eles trabalham fazendo casamentos coletivos e eles trabalham para unificar as religiões e unificar as nações através de famílias de Deus. Famílias de Deus através do casamento. Eles são os Messias de hoje. E eles se julgam Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E, infelizmente, essa igreja da unificação, eles têm arrebanhado alguns dos nossos. Eles têm patrocinado simpósios no exterior, investido um dinheiro, eles são muito ricos, pago estadias em hotéis de luxo, 5 estrelas, para pastores. E lá, nas palestras, eles ensinam o veneno dele. Então, nós pastoras, vamos estar atentos a esses modismos satânicos que usam o vocabulário cristão, dizem ser igrejas cristãs, mas não são. Recentemente estiveram no Brasil e pastores da Assembleia de Deus estiveram com eles, pousaram para fotos. É com dor que eu digo isso e lamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. O símbolo deles é um deles, né? Que trabalham para a festividade global, e trabalham para a paz global. Então, eles promovem festivais nos países. Eles têm muito dinheiro. Interessante como conseguem. Por último, terminando, a Igreja Messiânica Mundial, fundada no Japão em 1931 por Meiji Sama, ela diz messiânica, mas de Messias, o nosso Messias Jesus, ela não tem nada. Está aqui embaixo, né, o endereço da organização deles, e eles são muito ricos, porque eles têm uma organização que constrói a Fundação Mokichi Okada, que patrocina laboratórios, fazendas modelos com laboratórios, e trabalham ativamente na sociedade. Né? Eles acreditam que Deus se revelou através de várias pessoas e de vários ensinos de várias religiões, e que agora a Igreja Messiânica é a última revelação de Deus. E eles vieram para implantar o paraíso terrestre. Eles não acreditam num paraíso eterno e que a Terra vai ser destruída, não. Eles acreditam que eles vão criar uma perfeição aqui no mundo e que está sobre eles essa incumbência. E dentre as práticas deles, eles trabalham buscando no meio da sociedade verdades como a verdade, princípios como a verdade, o belo e o bem, e
Também através da prática do Jorei, onde eles acreditam canalizar aquele que ministra o Jorei com as mãos erguidas, canalizam a força do universo, das estrelas, das constelações, sobre o ministrado. E uma forma de purificá-lo dos pensamentos ruins, dos pecados, e torná-lo cada vez melhor. Dentro dessa organização, eles têm várias fundações. Dentro da Fundação Mokichi Okada, tem o Centro de Pesquisa Mokichi Okada, o Centro Ikebana Sangitsu, a Faculdade Messiânica, Corim Agropecuária, Corim Meio Ambiente, Corim Construtora Novo Mundo e Corim Alimentação. Inclusive, quando há catástrofes, eles costumam ter caminhões do grupo Mokichi Okada, ajudando com víveres, com bens, e eles estão trabalhando aqui no Brasil. Eles já arrebanharam bastante adeptos. Precisamos alertar a igreja quanto a eles. O credo deles, como eu disse, é um trabalho, eles acreditam que eles vão fazer uma sociedade perfeita aqui na Terra. Está aqui a prática do Jorei, vocês estão vendo pelo slide aqui na figurinha. O praticante está canalizando sobre o praticado toda a força do universo. E quanto à salvação, a missão, eles dizem, a missão da nossa igreja é tirar as pessoas das torturas do inferno e conduzi-las ao céu, transformando a sociedade num paraíso. O céu aqui na terra. O inferno não é como... Eles também assumem a fraseologia cristã, mas se você for ver o inferno deles, é o inferno dentro do homem, o inferno praticado pelo próprio homem. Eles não acreditam também que exista um Deus pessoal e nem um Satanás pessoal. E eles acreditam que para que o homem seja conduzido ao céu é necessário que ele próprio se eleve. Olha, temos aqui algumas fotos. Aqui, uma vista aérea do centro muito bonito de encontros dos fiéis da igreja messiânica. Aqui o símbolo do Jorei. Vamos ver no próximo aqui, lá na represa do Guarapiranga, em São Paulo. Nós temos uma visão de mais de perto de uma celebração do Dia de Finados. Está vendo como eles usam a fraseologia cristã, seja evangélica ou católica? É um jeito de ladinamente, traiçoeiramente, entrar nos arraiais cristãos e roubar aqui os crentes. Pastores, homens e mulheres de Deus, pregadores, professores, vamos alertar os nossos irmãos, as ovelhas simples do rebanho, quanto a esses vilões que Satanás tem usado nos dias de hoje. É isso aí. Fica aí para os irmãos a palavra do Senhor em Hebreus 9:12. E, uma vez por todas, levou o sangue para dentro daquele compartimento mais interno, o Santo dos Santos, e o salpicou sobre o propiciatório. Mas não era sangue de bode nem de bezerro. Não. Ele, Jesus, levou o seu próprio sangue e com esse sangue, por si mesmo, ele garantiu a nossa salvação eterna. É isso aí. Corrijam as questões. A terceira está errada, é a única. E Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.